Você não acorda pensando, vou falhar hoje. Pelo contrário, você acorda com uma ideia clara do que deveria fazer. O problema começa alguns minutos depois, quando a primeira decisão pequena aparece, quando ninguém está olhando, quando não existe aplauso nem consequência imediata. É aí que a palavra disciplina entra em cena, não como ação, mas como explicação antecipada do fracasso que ainda nem aconteceu. Este vídeo não é sobre fazer mais. É sobre parar de mentir para si mesmo sobre o que você chama de disciplina, porque enquanto essa palavra continuar confortável, nada muda de verdade. E quanto mais tempo você sustenta essa versão suave da realidade, mais caro fica sair dela. O que está em jogo aqui não é produtividade, é identidade. Quando disciplina vira apenas uma palavra confortável. Em algum momento, você começou a usar a palavra disciplina como um escudo, não conscientemente. Foi sutil. Primeiro, ela servia para explicar por que você ainda não chegou lá. Depois, passou a funcionar como um selo de boas intenções. Eu sei que preciso ser mais disciplinado, soa quase como um compromisso. Mas não é. É um anestésico. Existe um alívio psicológico em se declarar consciente do problema. O cérebro interpreta isso como progresso. Você sente que está no caminho certo só por reconhecer o caminho. E isso é perigoso porque cria a ilusão de movimento sem exigir deslocamento real. A palavra passa a substituir o comportamento. Observe com honestidade. Quantas vezes você pensou em disciplina mais do que a praticou? Quantas vezes falar sobre ela te deu uma sensação de controle que na prática não existia? O conflito aqui não é falta de informação. Você não está confuso, você sabe exatamente o que precisa ser feito. O desconforto começa quando você percebe que saber virou desculpa para não fazer agora. Nesse ponto, disciplina deixa de ser uma exigência interna e se transforma numa identidade abstrata. Eu sou alguém que valoriza a disciplina. Essa frase não cobra nada de você hoje. Ela não exige sacrifício, não exige fricção. Apenas preserva a autoimagem. E preservar a autoimagem é muito mais confortável do que confrontar a incoerência diária entre intenção e ação. O problema é que toda vez que você usa a palavra sem sustentá-la com comportamento, algo silencioso acontece. Você treina sua mente a aceitar rótulos no lugar de provas. Você aprende que declarar é suficiente. E quanto mais vezes isso se repete, mais fraca fica a conexão entre o que você diz que é importante e o que você realmente faz quando ninguém está pressionando. Essa é a primeira rachadura. Ainda não dói, ainda parece controlável. Mas é aqui que o terreno começa a ceder. Porque a partir do momento em que disciplina vira linguagem confortável, qualquer exigência real começa a soar exagerada. E isso muda tudo. A negociação silenciosa que acontece todos os dias, ela não acontece em voz alta, ninguém percebe, não tem drama, é quase educada. Você está diante do que decidiu fazer e, por alguns segundos, sente o atrito. Aí surge o pensamento conhecido. Só hoje. Não como fuga, mas como acordo. Um ajuste temporário que parece racional demais para ser questionado. Essa negociação não parece indisciplina, parece bom senso. Você revisa o dia, lembra do cansaço, do estresse, das pendências. Tudo soa justificável. O erro não está no argumento, está no efeito acumulado. Cada vez que você negocia, reforça a ideia de que suas decisões iniciais são flexíveis demais para serem levadas a sério. O mais perigoso é que você não sente culpa imediata. Pelo contrário, sente alívio. A tensão some, o desconforto é adiado e o cérebro aprende rápido. Evitar agora é mais seguro do que sustentar o incômodo. Esse padrão cria uma rotina invisível, onde a disciplina nunca é quebrada abruptamente. Ela é diluída.
Com o tempo, você começa a planejar já contando com a exceção. Os planos nascem frágeis, com saídas embutidas. Não porque você é fraco, mas porque já sabe internamente que haverá negociação. E quando a negociação é esperada, a ação perde força antes mesmo de começar. Aqui surge um conflito mais profundo. Você não está lutando contra a dificuldade da tarefa, mas contra a própria palavra dada. E essa luta é silenciosa, porque acontece dentro da sua cabeça, em segundos, sem testemunhas. É fácil vencer esse tipo de batalha, cedendo. O custo ainda parece pequeno. Um treino a menos, um estudo adiado, uma escolha postergada. Mas o que realmente se perde não é o resultado daquele dia. É a autoridade interna. Cada concessão comunica algo claro para você mesmo. Suas decisões são apenas sugestões. Enquanto essa negociação continuar acontecendo sem resistência, a disciplina nunca será um comportamento estável. Ela será sempre algo que depende do humor, do contexto, da disposição. E nesse ponto, você começa a perceber algo desconfortável. Não é que você falha às vezes, é que você se permite falhar antes mesmo de tentar. O erro não é cair fora do plano, é nunca entrar de verdade. Existe uma diferença brutal entre desistir e nunca ter se comprometido. A maioria das pessoas não abandona planos. Elas os constroem já com distância emocional. Parece compromisso, mas não é. É intenção socialmente aceitável, algo que você pode dizer para si mesmo sem precisar sustentar sob pressão. Observe como esses planos nascem. Eles começam limpos, organizados, até empolgantes. Mas repare no detalhe central. Não existe custo imediato definido. Não há um momento claro em que você perde algo se não agir. Sem custo, não há entrada real. Apenas expectativa. Você acredita que falhou porque saiu do plano, mas a verdade é mais desconfortável. Você nunca entrou. Nunca houve um ponto sem retorno. Nunca houve um agora não tem como escapar. Tudo sempre esteve condicionado a como você se sentiria depois. E quando o sentimento muda, o plano perde validade. Essa é uma falha comportamental clássica. Tratar decisões como rascunhos. Enquanto algo é um rascunho, não exige entrega, não exige identidade. Você pode abandonar sem conflito interno significativo. O problema é que, ao repetir esse padrão, você ensina sua mente a não levar planos a sério. O resultado é um ciclo silencioso. Você cria metas que parecem maduras, mas não produzem tensão real. Sem tensão, não há transformação, apenas movimento mental. E quanto mais vezes isso acontece, mais você confunde preparação com progresso. Aqui surge um desconforto novo. A percepção de que você não está evitando a dificuldade do processo, mas o risco de se comprometer de verdade. Porque compromisso real cobra algo agora, não depois. Cobra fricção, perda de conforto, exposição ao fracasso. Enquanto seus planos continuarem emocionalmente seguros, você continuará chamando de disciplina algo que nunca foi testado. E nesse ponto, uma pergunta começa a incomodar. Se você nunca entrou de verdade, o que exatamente você está tentando manter intacto? O preço oculto de continuar se explicando. No início, as explicações parecem necessárias. Você organiza os motivos, alinha a narrativa, faz sentido do que aconteceu. Não é negação, é coerência. Pelo menos parece. O problema é que, com o tempo, explicar deixa de ser um recurso e vira um hábito automático. Cada vez que você se explica, você suaviza a fratura entre o que decidiu e o que fez. A explicação funciona como um amortecedor psicológico. Ela reduz o impacto da incoerência. E quanto menor o impacto, menor a chance de mudança. O custo aqui não é visível. Ninguém perde dinheiro imediatamente. Ninguém aponta o dedo.
Mas algo interno começa a se desgastar. A sua palavra interna perde peso. Você promete e já sabe que haverá uma boa justificativa se não cumprir. Isso altera a relação que você tem consigo mesmo. Existe um momento específico em que isso se torna perceptível. Você pensa em agir, mas antes mesmo de sentir dificuldade, surge um cansaço antecipado. Não é físico, é psicológico. É a exaustão de quem já se explicou muitas vezes e sabe que, no fundo, nada muda depois da explicação. Aos poucos, você começa a evitar situações que exigiriam ação consistente. Não por medo de falhar, mas por saber que teria que se explicar de novo. A explicação vira um fardo, algo que consome energia mental. E para evitar esse desgaste, você reduz o nível de exigência. Esse é o preço oculto. Você começa a se respeitar menos, sem perceber. Não em palavras, mas em decisões. Você passa a se tratar como alguém que sempre precisa de exceções. E quando isso se instala, disciplina deixa de ser difícil. Ela se torna irrelevante. Aqui, o conflito muda de nível. Já não é sobre cumprir ou não cumprir. É sobre o efeito acumulado de se ouvir prometer e se ouvir explicar porque não foi possível. E essa dinâmica cria uma distância perigosa entre quem você acredita ser e quem suas ações confirmam. O momento exato em que você percebe que não confia mais em si. Não é um colapso, não é um choque. É um instante curto, quase banal. Você pensa em fazer algo simples, algo que já decidiu dezenas de vezes antes. E antes mesmo de avaliar a dificuldade, surge uma hesitação estranha. Uma pausa que não existia no começo. Não é preguiça, é dúvida. Essa dúvida não é sobre a tarefa, é sobre você. Em algum nível, você já não acredita totalmente que vai sustentar a decisão até o fim. Então, o corpo trava, a mente procura atalhos. E o mais desconfortável é que isso acontece rápido demais para ser racionalizado. Esse é o ponto em que o dano acumulado aparece. Todas as negociações, explicações e planos frágeis convergiram para aqui. Você se tornou alguém que precisa se convencer para agir. E quando é preciso se convencer, a ação já nasce enfraquecida. Perceba o detalhe. Você ainda quer o resultado. O desejo não sumiu. O que sumiu foi a confiança no processo que depende de você mesmo. Isso cria um conflito interno pesado, porque agora não é o mundo externo que parece instável, é você. Nesse estágio, muitas pessoas confundem o problema com falta de motivação. Tentam estímulos novos, frases fortes, promessas maiores. Mas nada disso resolve, porque o problema não é energia, é credibilidade interna. E credibilidade não se recupera com discurso. O efeito prático é cruel. Quanto mais importante a ação, maior a hesitação. Porque ações importantes exigem confiança. E sem confiança, você adia, simplifica, reduz o escopo. Não por estratégia, mas por autoproteção. Aqui algo começa a ficar claro, mesmo que você evite formular em palavras. Não é que disciplina seja difícil, é que agir sem confiar em si mesmo se tornou pesado demais. E enquanto essa desconfiança existir, qualquer tentativa de mudança vai parecer artificial, forçada, temporária. Disciplina não começa quando você se sente pronto. Existe uma crença silenciosa sustentando tudo até aqui. A de que em algum momento você vai se sentir diferente, mais disposto, mais confiante, mais alinhado. Como se a prontidão fosse um estado interno que antecede a ação. Essa ideia parece lógica, mas é exatamente ela que mantém tudo suspenso. Você espera clareza para agir, mas a clareza só vem depois da ação sustentada. Espera confiança, mas confiança é consequência de cumprir, não pré-requisito. Enquanto essa ordem estiver invertida, disciplina sempre parecerá algo distante, quase artificial.
O mais perverso é que essa espera se disfarça de maturidade. Você acredita que está sendo responsável, evitando começar do jeito errado. Mas, na prática, está adiando o único momento que realmente conta, o momento em que agir custa alguma coisa agora. Aqui surge um novo conflito interno. Você percebe que não está evitando a ação porque ela é difícil, mas porque ela exige que você haja sem garantias emocionais, sem sentir vontade, sem sentir segurança, sem sentir que está tudo alinhado, e isso confronta diretamente a imagem que você tem de si como alguém racional e consciente. Nesse ponto, muitos desistem em silêncio. Não porque não querem mudar, mas porque percebem que a mudança começa num território desconfortável demais para ser romantizado. Disciplina real não começa quando o cenário está favorável. Começa quando você aceita operar mesmo com resistência interna ativa. Esse é o limite da espera. A partir daqui, continuar aguardando um estado interno ideal deixa de ser prudência e passa a ser escolha. Uma escolha que cobra um preço claro. Cada dia a mais reforça a ideia de que você só age quando se sente bem. E isso não é disciplina. É condicionamento. A tensão agora é direta. Você entende o mecanismo. Não há mais confusão conceitual. O que existe é um impasse incômodo entre continuar esperando algo que nunca chega ou atravessar a resistência sem o conforto de se sentir pronto. E essa decisão não pode mais ser terceirizada para o futuro. A decisão que não pode mais ser adiada sem consequências. Depois de tudo isso, sobra pouco espaço para ambiguidade. Você já viu o padrão, já sentiu o custo, já reconheceu o momento exato em que recua. Continuar chamando isso de disciplina agora tem um preço claro. Você passa a saber que está escolhendo não agir e mesmo assim segue escolhendo. Aqui está a virada irreversível. Não existe mais a desculpa da falta de entendimento. Existe apenas a decisão de manter ou quebrar o ciclo. E o que torna essa decisão pesada não é o esforço que ela exige, mas a responsabilidade que ela devolve para você. Disciplina, nesse ponto, deixa de ser uma virtude abstrata e se torna um ato concreto de autorrespeito. Não porque garante resultados imediatos, mas porque restaura algo essencial. A coerência entre o que você decide e o que você faz quando ninguém está observando. A consequência de não decidir agora não é neutra, é progressiva. Cada adiamento reforça a versão de você que já sabe como isso termina. E viver sabendo o final é diferente de viver tentando. Um é confortável, o outro exige ruptura. A escolha real não é entre sucesso e fracasso, é entre continuar negociando com a própria palavra ou voltar a torná-la válida, mesmo sob desconforto. Isso não começa amanhã. Não começa quando você se sentir diferente. Começa no próximo atrito, no próximo impulso de adiar. Se este vídeo fez algo, foi remover o abrigo. A partir daqui, você não pode mais dizer que não sabia. E se você percebe que esse tipo de confronto é o que te mantém lúcido, consistente e em movimento real, então continuar aqui faz sentido. Curta o vídeo, comente, foco e inscreva-se no canal. Não como promessa, como decisão.